Hello, tudo bem? Nessa aula eu vou te ensinar a falar prazo em inglês. E aí, note que dependendo do contexto, eu uso palavras diferentes, tá? Então, o primeiro termo possível é deadline. Deadline. E atenção com a pronúncia, tá? Repita comigo: deadline. Deadline. Não é deadline, tá? Que já ouvi muita gente falando, o deadline, deadline. Não é deadline. Se você falar deadline para um estrangeiro, a pessoa não vai entender nada, tá? Deadline, deadline. Então, deadline é o prazo, tá? Quando se refere a tempo, né? Data final para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, the deadline to pay this tax is July 30th. Ou seja, o prazo para pagar esse imposto é 30 de julho, ok? Is it possible to extend the deadline by a week? Ou seja, é possível prorrogar o prazo por uma semana? Então, deadline, prazo, no sentido de data final para fazer alguma coisa. E aí, tem alguns verbos bem interessantes que a gente pode usar com deadline. Então, se você quiser falar estabelecer o prazo, use set. Set the deadline. Então, por exemplo, they've set the deadline of July 1st to deliver the proposal. Ou seja, eles estabeleceram o prazo de 1º de julho para entregar a proposta. Agora, se você quiser falar cumprir o prazo, para cumprir o prazo, a gente usa meet. Meet the deadline. Ok? Então, meet the deadline, cumprir o prazo. Por exemplo, we weren't able to meet the production deadline because of the strike. Ou seja, nós não conseguimos cumprir o prazo de produção por causa da greve. Então, meet the deadline, cumprir o prazo. E se você perder o prazo? Que chato, né? Nunca é bom perder o prazo, mas acontece, né? Faz parte da vida. Então, se você perdeu o prazo, use miss. Miss the deadline, não é lose the deadline, ok? Então, tem até outro vídeo que eu explico quando usa miss, quando usa lose. Depois de você assiste esse outro vídeo, mas para perder o prazo, se eventualmente você perder o prazo, fala miss the deadline. Por exemplo, we can't miss the deadline, otherwise we'll have to pay a hefty fine. Ou seja, nós não podemos perder o prazo, senão teremos que pagar uma multa pesada. A hefty fine, uma multa pesada, ok? E aí, às vezes, é comum no Brasil, no português, a gente fala assim, te dou um prazo de 10 dias para fazer isso. E aí, nesse caso, como é que eu falo em inglês? Nesse caso, em inglês, é mais natural a gente falar I'll give you 10 days to do this. Ok? Então, I'll give you 10 days to do this. Em inglês eu não falaria assim, I'll give you a deadline of 10 days. Soaria estranho, tá? Então, em inglês é mais natural falar direto, te dou 10 dias para fazer isso. Ok? Aí, o deadline, então, foi um tipo de prazo. Agora, se a gente estiver falando de prazo de entrega, no sentido de você comprou alguma coisa online e tem um prazo de entrega, ou se não, você está negociando com um fornecedor, né, de uma matéria-prima, ele fala, o prazo de entrega é de 47 dias, tá? Então, nesse caso, para esse tipo de prazo de entrega de alguma coisa, a gente fala delivery time. Ok? Delivery time. Então, por exemplo, the delivery time has been affected by the strike. Ou seja, o prazo de entrega foi afetado pela greve, tá? Então, delivery time, quando tem uma entrega, assim, de alguma coisa que você comprou, que envolve um transporte de algum produto ou algo desse tipo, alright? E aí também tem o prazo, né, no sentido de período. Então, longo prazo, médio prazo, curto prazo. E aí, nessas horas, eu não uso nem delivery time, nem deadline. Nesse caso, eu uso aqui term. Então, curto prazo, short term. Médio prazo, mid-term ou medium term. E longo prazo, long term. Ok? Então, por exemplo, the company has $500,000 in short-term loans. Ok? Ou seja, a empresa tem $500 mil em empréstimos de curto prazo, short-term loans, empréstimo de curto prazo.
Ou também, we've signed a long-term contract with this customer. Nós assinamos um contrato de longo prazo com esse cliente. The investment will pay handsome dividends in the long term. Ou seja, o investimento vai pagar ótimos dividendos no longo prazo. Note que aqui eu falei handsome dividends. É uma expressão que é bem comum, é usada em inglês, tá? Porque você deve pensar, handsome não é bonito, lindo, belo? É sim. E aí, dividendos lindos, né? De certa forma, até que eles são, né? Se for bons, né? Se for valor alto, é bem bonito mesmo, né? Mas é uma expressão que é bem comum para falar dividendos excelentes, dividendos ótimos, ok? Ou seja, vai ter bastante lucro, tá bom? É isso aí então. Espero que você tenha entendido e gostado. Lembre de anotar no seu caderno, tá? Para te ajudar no processo de memorização e aprendizado e tente usar em frases diversas, tanto escritas quanto faladas, essas palavras que você acabou de aprender. O uso é bastante importante também para te ajudar na memorização, ok? E se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Coloca no comentário desse vídeo para a gente te ajudar. Bye, bye!